Olá, muito boa noite. Começando mais um Cuidando de Você, mais um programa que traz informações importantes para a saúde, qualidade de vida, bem-estar. E o programa de hoje é mais um programa que a gente fala com muito amor e muito carinho, porque a gente vai falar de um dos períodos mais fantásticos de um ser humano, né? Que é o período da gestação, da gravidez, do nascimento de uma criança, dos cuidados, né, nos primeiros meses com o recém-nascido. E vamos falar de forma focada num grande assunto que devemos sempre falar, e porque sempre há muitas dúvidas, sobre a amamentação, sobre aleitamento materno. E nós estamos aqui, além de profissional, uma apaixonada pelo tema, que é a enfermeira Yara Figueiredo, que está aqui conosco hoje. E quando a gente fala que vai falar de aleitamento, vai falar, eu vou. Yara, muito obrigado, boa noite por estar aqui conosco no Cuidando de Você. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. É realmente um grande prazer trabalhar e falar sobre aleitamento materno, que é um tema diverso, né, e extremamente importante, muito atual sempre. Pois é, mas estamos no século XXI, na era da informação, né? Hoje a informação está muito rápida, no celular, nas telas, para todos os lados, internet e por aí vai. Ainda hoje há muitas dúvidas em relação ao aleitamento materno? Então, é interessante porque mesmo sendo, né, estando no século XXI e tendo tanta informação circulando, você ainda encontra as desinformações que estão relacionadas à instabilidade emocional que é do momento, né? Então, a gestante, o casal grávido, ele necessita de uma interação, muitas vezes, com uma pessoa específica que seja aquele que vai ser o vínculo, que vai ser a pessoa que vai relacionar com ele em relação ao aleitamento, em relação à gravidez, em relação aos cuidados, né? Que traz para essa pessoa uma segurança maior, né? Porque hoje a gente entra na internet, na mídia social toda, você vê falando do aleitamento em todos os lugares, mas é diverso, né? E aí, em quem eu vou? Com quem eu vou? Então, é importante eu conhecer a pessoa, o casal, a família, porque eu vou trabalhar dentro de um contexto individualizado, né? Eles podem ter todo o conhecimento de mídia, mas é importante eu conhecer a sua história. Então, cada um caso, cada uma família, cada uma gestante, cada um pai, cada uma família é diferente da outra. A abordagem é muito diferente da outra, né? Com certeza. Mas a gente vê que o ser humano instintivamente, né, claro, desde os tempos que não tinha especialidades, especializações, a medicina moderna que temos, né, havia a reprodução, nascia o bebê, já havia a amamentação, tudo instintivamente, mas vieram os estudos, a importância do aleitamento e tudo mais. Mas ainda hoje se tem muita desinformação cultural, né? Mesmo hoje a gente vê que há muitas preocupações, medos e mitos que podem prejudicar esse processo, né? Causar problemas para a criança, para a mãe, justamente por isso, esses séculos e séculos aí de comportamento instintivo, né? Que acaba saindo um pouco do correto. Por isso, a gente gostaria de buscar o processo de amamentação, né, desde a concepção, né? Quando a preocupação com a amamentação começa lá atrás, quando descobre, estou grávida, né? Deve começar bem antes da criança nascer? Na realidade, a partir do momento, né, que você engravida, eu sempre pergunto para as gestantes, né, o que muda primeiro em você? A primeira resposta é mama. Sim. A maioria das pessoas tem uma alteração anatômica, né, fisiológica da mama. Então, é um alerta, né? Eu preciso preparar, eu preciso saber um pouco sobre isso. O que vai acontecer com o meu corpo, né, durante a gestação, que preparo essa mama vai ter durante esse processo, e o que eu preciso conhecer do meu corpo para saber como que eu vou cuidar desse bebê. Então, às vezes as pessoas nem se tocam, não se conhecem, né? Então, esse processo do pré-natal, a consultoria que é realizada de aleitamento no pré-natal, ela traz informações tanto de anatomia, como fisiologia da lactação, como que o bebê mama,
posicionamento, manejo adequado, a questão do sono da criança, a questão do choro da criança, que isso leva muita angústia para a família, né? Por que esse bebê chora? Então, a gente tem que começar esse trabalho no pré-natal, porque além das transformações anatômicas que existem, fisiológicas, existem essas transformações que são emocionais e são familiares. E são contextos muito grandes. Eu tenho a família do marido, eu tenho a família da esposa e eu tenho todas essas ramificações que terminam chegando a esse casal. Então, são muitas informações que chegam. Então, quando eu conheço um casal e trabalho o aleitamento materno no pré-natal, trabalho o ritual do sono no pré-natal, eu estou estimulando essas pessoas a um processo que é do conhecimento e da compreensão do momento, compreensão do recém-nascido, como ele mama, como ele se comporta, porque é diferente, né? É muito diferente uma criança de uma outra criança, um pai de um outro, uma mãe de outro, a mama, né? Nós temos a diversidade anatômica é muito grande, a diversidade cultural, social é muito grande. Então, quando a gente adentra uma família, a gente cuida daquela família na integralidade. E isso que dá para ela uma segurança para o caminhar. Pois é, porque é todo um processo que realmente envolve toda a família, né? Principalmente dar segurança, conforto e apoio àquela mãe que é quem carrega aquela criança, que ela que vai ser responsável pela primeira alimentação, pela primeira nutrição quando ela nascer. Mas em relação, por exemplo, à produção do leite, ou a mama, e fala-se muito a questão da alimentação, né? Qual deve ser a preocupação de uma gestante com relação à alimentação para esse processo, né? Para a produção do leite, para que não haja riscos para a criança, para a própria qualidade do leite? Essa preocupação ela tem que ser bem rigorosa mesmo? Então, o que a gente precisa de ter é uma alimentação saudável, de preferência, ela é orientada por nutricionistas que são profissionais que são da área e que agregam valor, né, a esse casal, porque hoje a gente sabe que muitos alimentos que são consumidos na gestação, eles vão interferir lá na frente com o bebê. Então, se a gente tem esse processo, eu acho que a gente tem que trabalhar na integralidade. Né? Eu não acredito que seja o pior alimento, mas eu acho que é o equilíbrio do alimento. É o que eu preciso me alimentar para que eu tenha um bebê saudável, para que eu tenha produção de leite equilibrada, né? Então, toda essa preparação, ela tem uma gama de fatores, e uma delas é a questão da alimentação. E quando se fala do nutricionista, a gente já vê que a preparação nesse período, né, de gestação, há toda uma gama de profissionais que devem ser procuradas e são importantes para fazer com que ela ocorra da melhor forma, que o desfecho, né, o nascimento e os primeiros meses e dias sejam, né, de forma mais tranquila. É por isso que é importante ir ao médico para fazer o acompanhamento com o obstetra, né, fazer o acompanhamento ali, mas tem outros profissionais, né, o nutricionista, tem a própria... A Yara, por exemplo, é enfermeira, mas ela é especializada nesse atendimento, não só na amamentação, mas na preparação. É aí que você fala sobre a questão desse olhar que vai além da gestante, que vai pelo núcleo familiar, questão do emocional, aquela questão da preparação, que ainda há muitos medos, né? A mulher, principalmente a de primeira gestação, há muito medo, né? Está gerando uma nova vida. Então, toda essa segurança também é importante passar para essa mãe e para essa família, né? Com certeza. Na realidade, a gestação, ela traz, né, pela própria alteração fisiológica dela, os hormônios que mudam, traz uma grande instabilidade emocional para a mulher. Então, essa orientação correta, direcionada, essa resposta aos questionamentos dela, que são as dúvidas que ela ouve durante o dia a dia dela, porque ninguém pode ver uma barriga que já começa a falar, né? Sim, com certeza. Então é importante que ela traga as dúvidas, porque as dúvidas, elas precisam de serem resolvidas na cientificidade. A gente tem que acolher o que ela escuta e dar para ela uma informação que ela possa interagir
com a família dela, para a gente romper os mitos, que eles são enormes, né? A gente tem mitos que são os grandes causadores do desmame precoce, né? Pois é, aí vem toda a cultura familiar, né? Vovô e vovó, bisavó, não que são culpados, muito pelo contrário, são maravilhosos, são necessários, são doces, né? Mas a ciência e a medicina evoluiu bastante nesse sentido. E essa mudança de comportamento, a mulher realmente muda completamente, muda o seu corpo, muda a sua forma de ver a vida, muda os seus hormônios, muda o seu humor. Então não só a mulher tem que entender o que está acontecendo com ela, mas os outros também. O marido, por exemplo, tem que entender. A mulher não vai ser a mesma antes de engravidar. Vai ter mudanças que ele vai ter que compreender, ceder mais, ser mais compreensivo, estar mais do lado, apoiar mais. Então, quando fica grávida, não fica grávida só a mulher, né? A família, se tiver outro filho, o outro filho também, a família inteira, né? Por isso que eu falei que casais grávidos, né? Porque, na realidade, a gente trabalha sempre no contexto da inclusão, né? Da inclusão da primípara, que a gente vai trabalhar sempre com o marido junto, né? Por isso que a gente fala, nós estamos grávidos, né? E se tem um filho, a gente também trabalha a inclusão do filho. Como que é que você vai trabalhar a chegada desse bebê com um bebê uma criança que já existe, que era a pessoa, o rei da casa, a rainha, a princesa da casa, e que de repente tem uma outra pessoa entrando nesse contexto e que a gente precisa de trabalhar essa interação de como que vai ser esse cuidado, né, desse aleitamento materno com o bebê que está chegando, com essa outra criança que já passou dessa fase, mas que demanda uma grande assistência dos pais. Pois é, essa é a preocupação, os profissionais estão ali para auxiliar, porque geram muitas dúvidas, há muitas mudanças, e essa preparação para a chegada dessa criança, ela é muito importante, ela vai dizer muito sobre o futuro dessa criança, nos primeiros dias, os primeiros meses e para o resto da vida dela. E antes de ir para o intervalo, eu gostaria de perguntar para a Yara, quais são assim, as principais mitos, as principais dúvidas, quando chega uma mãe lá ou um pai, quais são as principais dúvidas que chegam até você? Eu vou conseguir amamentar, eu vou produzir leite, minha família tem leite fraco, ou quais são as principais dúvidas? Então, primeira coisa é que se eu vou conseguir amamentar, se o leite é forte ou é fraco, é forte o suficiente para ser só ele. É verdade que eu não preciso dar água, né? O tamanho da mama, né? Porque tem pessoas de mamas maiores, mamas pequenas, se isso interfere no aleitamento. E eu acho que os mais fortes são esses aí, certo? E essa questão do que tem sido falado demais na questão da primeira hora, né, da hora dourada, se realmente isso é tão importante, né? Que hoje tem se falado muito sobre a importância da primeira hora de vida do bebê. Então é isso que nós vamos tratar no segundo bloco. Falamos sobre essa preparação, sobre esses cuidados no período de gestação, pré-natal bem feito, multidisciplinar, com vários profissionais, com toda a família envolvida, preparando essa mãe e preparando todo o processo para a chegada dessa criança. Então, a criança está chegando, é chegado o momento. A partir daí, começa um outro processo. O programa de hoje é para você que está grávida, está gestante, você que vai ser papai, você que vai ser mamãe, vovó, vai ter um irmãozinho chegando aí, ou para você que ainda não é, mas vai chegar um momento da vida que você pode ser, né? Você pode engravidar, você pode ser pai, pode ser mãe, então é importante que você tenha essas informações presentes, porque essas informações são importantes para que você possa vivenciar uma gravidez de forma mais tranquila possível e quando nascer o bebê também saber o que fazer, aquelas dúvidas podem ser sanadas. Claro, logicamente tem que procurar os profissionais envolvidos, mas o programa de hoje a gente está levando aqui alguns assuntos que são muito recorrentes e geram muita dúvida e muito sono perdido antes mesmo do neném nascer. Aliás, a questão do sono é um assunto que a gente vai falar aqui depois que o neném nasce. Estamos recebendo aqui a enfermeira, ela que faz uma consultoria nessa questão do pré-natal, focada no aleitamento materno, no comportamento, nos cuidados e tudo mais, que está nos esclarecendo sobre todo esse momento, né, mágico que é a gravidez. Mas nós chegamos agora no desfecho, né, no nascimento da criança.
Durante o pré-natal, são feitas várias recomendações. Nós fechamos o bloco você falando sobre o momento dourado, né? Aquela hora dourada. Hora dourada. O que significa, o que é esse tempo? Então, hora dourada é o momento do nascimento do bebê que ele vai de encontro. Ele encontrou a mãe dele. Então, todo mundo acha que o bebê precisa de ir ao peito para sugar. Ele precisa de ser colocado sobre a mãe para que ele encontre um corpo, encontre o cheiro, porque a gente tem alterações na gravidez, na areola mamária, que parecem uns cravinhos, que são os tubérculos de Montgomery, que ele solta, ele elimina uma secreçãozinha que dá um cheiro próprio para o bebê se encontrar com essa mãe. Então ele se arrasta, ele nasce quando ele é colocado de bruços sobre a mãe, ele vai andando, vai mexendo, até ele encontrar com o peito da mãe. E ele pega sozinho e ele suga sozinho, não precisa de ninguém. A gente só tem o profissional de saúde para monitorar e cuidar à distância, né? A mãe ali naquele processo de proximidade é que vai deixar que esse encontro aconteça. Então o bebê ele vai arrastando até ele encostar. Tem muita gente que fala assim, mas ele precisa de sugar, porque essa hora dourada, ela tem já comprovado cientificamente que a gente reduz o risco da mortalidade materna pela redução da hemorragia uterina, porque quando o neném chega nesse contato, ele vai liberar um hormônio que é a ocitocina, e essa liberação da ocitocina ela vai fazer uma contração uterina, que ela vai ajudar a descida desses lóculos, das secreções que precisam de sair, a saída da placenta, né, que é a fecundação. Então, quando isso acontece, outra coisa que reduz é o risco da mortalidade infantil, porque quanto mais precoce o bebê se toca e vai ao peito da mãe, mais rápido você tem uma estimulação da hipófise, que é a glândula responsável pela liberação dos hormônios que são os fabricantes do leite. Olha que interessante. Então, né? assim, é uma maravilha, eu falo que é um presente de Deus para a gente. Se a gente olhar a natureza, a gente tem que seguir a natureza e saber que utilizar da natureza é dar certo. Então, quando, por exemplo, eu estava falando, mas o neném não pegou, não importa. Ele fez o contato de você, botou o peito, botou o rostinho, lambeu você, né? É a cria, né? Sim. É o contato que é extremamente importante para que E esse ali bebê... já começa também a trabalhar a questão da musculatura, da respiração, Sim. tudo nesse momento. A natureza agindo na sua plenitude, não é? E esse é o primeiro contato do bebê fora, né, do útero materno, né? Fora. Então é importante isso. Não é só para o pai tirar foto naquele momento, não. Não é só nascer, colocou o profissional para tirar foto, não. Olha que interessante, olha que importante. Essa hora dourada, esse momento dourado aí, ele é logo que nasce? Logo que nasce. Na primeira nasceu, colocou lá e só vigia, né? Sim. O ideal é que você fique a primeira hora naquele contato com a mãe. Existe o parto normal, natural, que isso aí vai ser muito mais fácil. Uhum. Existe a cesariana, que também pode ser feito. Sim. Desde que você obedeça que existe um campo cirúrgico, que não pode chegar por aqui, que vai poder chegar só na parte, né, dessa superior. parte superior, adentrando a mãe por aqui. Não importa, importa que o bebê tem que ficar lá. A gente consegue colocar, consegue. Né? Fantástico. E depois do processo, a mãe vai para o quarto e aí tem uma outra hora importante, que é o momento, aí sim já é do primeiro contato do bebê com a mama, com o leite, também é um momento fundamental, não é? Com certeza. E a gente fala que o aleitamento materno, para que ele seja eficiente, seguro, a mãe e o pai, eles têm que aprender o manejo, que é o como você coloca, posicionamento adequado, a posição da boca do bebê, o abocanhar corretamente, a ventosa intraoral, né, que a gente fala, que é quando o bebê suga corretamente, não tem ar dentro da boca, né? Então, se a criança começa a fazer assim,
Falei, nossa, olha que ele está adorando. Não, ele não está adorando, está entrando ar ali, não está saindo leite. Verdade. Então a gente tem que entrar nesse processo da informação de que o aleitamento, ele não faz barulho, ele não faz covinha, né? Ele tem que fazer todo um processo de abocanhar aquela maior volume da areola, né? Eu brinco muito que eu falo assim, o Ministério da Saúde, ele dá uma informação que ela é uma informação popular para todo mundo. Então ele tem que dizer, abocanhe toda a areola. Mas olha bem, coitada da mãe que tem uma areola grande, ela vai ficar pensando, será que eu vou conseguir dar mamar? Porque se eu tenho uma areola muito grande, eu não vou acreditar que esse neném vai conseguir mamar em mim. E na realidade, o que a gente tem que passar para a mãe é que a boca desse bebê tem que estar muito cheia de peito. Sim. Porque se ele ocupou todo o espaço intraoral, ele vai fazer o processo da sucção e não vai ter entrada de ar. Então, com isso, ele vai conseguir fazer o processo de sucção, que é a movimentação de uma língua sincronizado com uma descida, anteriorização, subida e volta dessa articulação que vai fazer o sugar. Que a gente fala que é suga e engole, suga e engole. Então, os pais têm que estar observando movimentos que são extremamente importantes para identificar se o bebê está realmente fazendo a sucção correta. O posicionamento do bebê para a amamentação, qual o mais correto? Existe uma posição correta? Não existe. Na realidade, a gente fala muito com os pais assim, a gente mostra os diversos posicionamentos que são bons. No início, quando o neném nasce, a gente sugere que a gente faça o posicionamento invertido, que a gente chama, que é quando você coloca o bebê aqui, debaixo do braço da mãe, e segura na cabecinha do bebê, e essa mão fica livre para você segurar a mama. Com isso, você posiciona o bebê corretamente e a mama corretamente. Porque todo mundo fala, mas o neném já nasce sabendo. Não é bem assim. Se fosse bem assim, não teríamos tantas mamas feridas, tantos problemas de aleitamento, né? E assim, se o neném é guiado por essa mãe orientada, ela fica segura, o bebê fica seguro e esse aleitamento fica perfeito. E confortável para a mãe. Amamentar deitado. Há algum problema? Não tem nenhum problema. Nós tivemos épocas de contraindicar, né, o aleitamento deitado. A mamadeira é contraindicado. Sim. Porque quando você trabalha a sucção do leite materno, você trabalha uma entrada de leite de uma forma de suga, engole no sentido reduzido de volume, vamos chamar assim, porque tem um controle de comando. Quando você coloca a mamadeira, você faz aquela entrada de gut, 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 muito mais rápido, não é aquele suga e engole, segura e volta. É diferente o ritmo. E quando você ingere um volume muito grande por mamadeira, você tem um risco, né, de um leite que pode entrar via seio nasal e dar otite, né? Mas no leite materno, não. O leite materno, a gente tem trabalhado muito essa informação científica que você pode deitar e pode dar mamar para o neném. É o posicionamento que for mais confortável para a mãe. A gente tem o sentado, que é o cavalheiro, né? Tem diversos posicionamentos que a gente orienta o casal. Mitos e verdades. Existe leite fraco? Então, o leite fraco, ele vem muito da cor do leite humano, né? Quando você pega uma mama e aperta a areola dela para poder sair, o primeiro leite que sai, ele parece uma água de arroz. Então, leite bem clarinho. E esse leite clarinho, que a gente chama de leite anterior, ele tem 87% de água. Então, por isso que o bebê não precisa de beber água, não precisa de nenhum complemento, só o leite. Então, quando ele se hidrata, ele manda um comando, né, para a hipófise já fazer a liberação da ocitocina, e quando desce a solicitação do leite ficar forte, ficar rica em proteína, ele já vai descer ali e ir saciando esse bebê. Então, o leite fraco significa culturalmente que alguém passou isso para essa pessoa.
Porque quando o bebê chora demais, a maioria das pessoas que chegam até a gente, eles dizem, está chorando porque o meu leite não sustenta, porque o meu leite é fraco. E muitas vezes esse bebê está chorando porque ele precisa de uma segurança que se perdeu em algum momento e que precisa de se encontrar. Então, por que esse neném chora? Ele chora porque muitas vezes ele precisou de um colo e foi dado comida. E às vezes é uma forma mais fácil de compreender, que se você perguntar para 1000 pessoas por que o bebê chora, elas vão responder que é de fome e de cólica. É verdade. E aí, se você tem uma cultura que já trabalha a fome puramente, às vezes você vê na internet passando uns posts que o bebê fala assim, mas eu estou falando que o meu pé está coçando, e você veio e me põe o peito na boca. Então, assim, é mais ou menos por aí. Então, é entender, né? Se eu tenho um conhecimento do que é uma sucção, como que esse bebê suga, como que ele se comporta após cada mamada, eu tenho na minha mão como é meu filho. Mas dá para mensurar quantas vezes eu devo amamentar o meu filho por dia? Não tem Então, assim. e na realidade, assim, esse é um processo que inicia desde o primeiro momento. O que a gente sabe cientificamente é que nos primeiros 10, 15 dias de vida do bebê, até 20 dias, é muito importante que o bebê vá de uma forma bem livre ao peito, no sentido de estimular bastante aquela produção do leite dessa mãe, porque é o comando que vai ser dado vamos dizer assim, de memória do tanto de leite que ele vai precisar para o resto do tempo dele, vamos chamar assim. Então, assim, eu preciso de ter um esvaziamento de mama que me dê essa certeza de que esse neném não vai faltar leite mais adiante, né? E aí, quando esse bebê faz isso, à medida que ele vai se organizando com qualidade de sucção, com acalento que a gente orienta de como que deve ser feito para dar segurança ao bebê, a gente vai vendo que esse bebê que mamava de hora e meia, ele passa para 2, 2h30, 3 horas. Então, se no início ele mamava 10 vezes, 12 vezes por dia, à medida que você vai introduzindo uma forma de cuidar nesse bebê, o acalentar após mamada, o compreender por que ele está chorando, o que incomoda, você vai vendo que esse bebê vai ficando mais seguro. E ele ficando mais seguro, ele aumenta o tempo de sono. Se ele está dormindo e está dentro de 3 horas, você não tem que acordar o bebê. Então, se você conseguiu fazer a condução no sentido de acalentar esse bebê e dizer para ele, fica tranquilo, a barriga da sua mãe era muito tranquila, mas aqui também é, né? Esse bebê vai ficar mais tranquilo do lado de fora. Com certeza. E Né? nosso tempo está acabando, mas é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Tirar o peito, né? A amamentação, fazer a transição para outro tipo de alimentação. Quem decide? É a mãe ou o bebê? E existe um período correto? Então, Certo? aleitamento materno exclusivo, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 6 meses. Não entra nada. A partir de 6 meses, existe a introdução alimentar, que é gradativa, e quem escolhe que momento parar é a família, né? Então, assim, o Ministério da Saúde preconiza até 2 anos e está se falando até aumentar isso aí de uma forma bem mais natural, de que saia da forma bem natural. Existem crianças que saem com 3, 4 anos, existem crianças que saem com 2 anos, e a opção desse momento de que hora que eu vou fazer um desmame gentil, gradual, para que não tenha rompimento dessa relação, é a família que decide. Mas a introdução alimentar, ela não vai tirar o aleitamento materno, ela vai fazer a introdução porque o neném, com o gasto de energia que ele tem nesse processo a partir dos 6 meses é muito grande, então ele precisa de ter uma retaguarda de alimento para suprir. Interessantíssimo, né? Um tema que poderia ir muito mais longe e vai ainda, porque eu vou voltar a convidar a Yara para vir aqui. Eu tenho certeza que dentro da agenda dela, ela vai poder nos atender aqui. Tomara que você tenha compreendido, e essas informações vão ficar no Facebook. Você vai até o link, vai assistir novamente a entrevista, vai compartilhar com todos os que você conhece que estão grávidas ou que não estão grávidas, porque compartilhar esse assunto é muito importante, ajuda muito, dá mais conforto, preparar melhor.
Yara, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa noite e cuidando de você, te espero novamente aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E a você que acompanhou o nosso programa, continue nos acompanhando pelas redes sociais e continue acompanhando a TV Rio Doce. Segue a programação da TV Rio Doce, a TV que mais cresce em nossa região, a TV Rio Doce, que é a nossa TV. Boa noite.